Olá, amigos queridos, com quem eu estou me habituando a conversar de vez em quando. Eu hoje vou encerrar a sequência biografias. Mesmo porque eu não tenho tantas biografias assim. Eu tenho uma boa quantidade, mas não o suficiente para fazer uma sequência muito grande. Porém, o mais importante foram as sugestões que vocês deixaram na página sobre Frei Caneca e outras Van Gogh e outras biografias que eu vou adquirir. Mas sempre que eu penso em adquirir novas coisas, eu me vejo um pouco tolhida pela questão da idade. Já estou com 82 anos, então o tempo hábil para leituras mais alentadas vai ficando mais restrito, não é? Então eu vou comprando coisas menores que eu possa ler mais rápido um pouco. Truques, truques. Mas eu tenho uma paixão. E podem colocar como paixão mesmo, que é a minha querida Virginia Woolf. Comprei até uma bonequinha, comprei não, ganhei de presente uma bonequinha com umas fotos célebres dela na capa de um livro, e eu adoro essa, essa bonequinha. Então, aqui estão quase todos os livros dela. Está faltando aqui contos completos que eu estou relendo, porque eu leio e releio. E aqui estão os diários dela de 1915 a 1918, 1919 a 1923, 1924 a 1930, e esse aqui, importantíssimo, que é uma seleção dos diários dela, mas que vai de 1897 a 1941, quando ela tirou a própria vida. Virginia sofria de uma doença mental que vinha em ciclos. A maior parte do tempo ela era uma criatura perfeitamente normal. E tem mais, ela sentia quando a crise estava perto. Talvez hoje o diagnóstico fosse bipolar, ou o diagnóstico fosse esquizofrenia, ou qualquer outra coisa, e ela teria recursos para reagir à doença. Porque ela sofria muito quando tinha esses ataques. Ela ficava fora do ar por meses. E o seu marido e os seus amigos eram de uma dedicação enorme, mas na maioria das vezes ela não queria ver ninguém. Esteve internada, sofreu muito durante o internato, essas internações, mas sobreviveu a todas. Então, a primeira biografia de Virginia que eu peguei foi essa aqui de Herbert Marder. É excelente, super recomendo a vocês, que ele pega os últimos anos dela, A Medida da Vida. É um livro precioso. É um livro para você ler
chorar, sorrir, porque, pasmem, Virginia não era uma pessoa sisuda, macambúzia. Não, dizem que ela tinha tiradas engraçadíssimas. E quando ela estava no auge, no pique da sua percepção do mundo, ela era capaz de fazer e dizer coisas que vocês ficariam assim. Aí depois eu ouvi falar que havia um diário, uma biografia dela, composta pelo sobrinho dela, pelo filho da Vanessa Bell, irmã dela, Quentin Bell. E eu fui atrás e achei. Esse é completo, desde o nascimento até a sua morte, quando ela encheu os bolsos da sua roupa de pedras bem pesadas e entrou no riacho adentro até o seu final. Isso em 1941. Quentin Bell vai descrever todas as nuances da vida de sua preciosa tia. Aqui está ele, já idoso, mas essa é uma biografia muito, muito boa. Mas eu ouvi falar, porque quem ama livros e quem ama determinados assuntos não se contenta com um livro só acerca daquele assunto. Quer mais, quer mais. E eu ouvi falar que a mais perfeita biografia de Virginia Woolf havia sido escrita por Hermione Lee. Gente, eu vou dizer uma coisa a vocês. O que eu procurei, esta bendita Hermione Lee, com essa biografia não foi brincadeira. Por fim, encontrei este calhamaço, mas em inglês. O problema para mim não foi exatamente o inglês, porque eu tenho condições de ler inglês. Se não me pedirem a tradução ao pé da letra, eu entendo o sentido e tal. Mas a fonte desse benditinho. E olhem o que eu arranjei para ler. Eu vou lendo com uma luz bem forte. De repente eu não entendo uma coisa, boto a minha lupa. Olha, eu digo uma coisa a vocês. Ainda bem que redes sociais e vídeos e essas coisas todas já me encontrou idosa. Porque se me encontra jovem, ia ser um problema. Primeiro que o meu marido não ia deixar eu fazer. O bichinho era ciumento, era chatinho, sabe? Daquele tipo que não faz, porque mulher não faz isso. Mas ele morreu em 2010 e eu então já uma senhora de 60 e poucos anos, agora eu vou fazer o que eu gosto. Coincidiu depois com a pandemia e na pandemia eu realmente comecei a viver. Eu não sei se na versão passada eu mostrei a a biografia de Sartre, mas eu acho que mostrei. Eu trouxe, mas eu tenho a impressão que eu mostrei. Eu ia observar, mas não consegui. Eu sei que eu mostrei a vocês pelo menos duas biografias de Nietzsche, mas não me satisfez. Nietzsche, Philip Roth, Amos Oz,
Virginia Woolf são os meus maiores amores literários. Sou apaixonada realmente pela escrita deles e por tudo que diga respeito à vida deles. Então eu ouvi falar, fui atrás e comprei a biografia de Nietzsche, escrita por Kurt Paul Jans. Ela é dividida em 3 volumes. Eu vou ver se eu consigo tirar aqui, que eu devia ter tirado antes, mas eu sou toda enrolada. E além do mais, quando eu estava puxando os livros para mostrar a vocês, a mesa caiu com tudo e eu já não tenho idade para me abaixar para estar catando coisas. Veja, o volume 1, ele vai pegar infância, juventude e os anos em Basileia, quando ele ensinou filologia. Porque Nietzsche era um filólogo, ou seja, uma pessoa que trabalhava com palavras, com a raiz da palavra, com o significado, enfim, eu nem entendo bem a coisa. Então, esses são os primeiros, o volume 1 são os primeiros anos. A sua infância foi uma infância normal. O seu pai era um pastor protestante, mas um pastor daquela, bom, ao modo alemão, e morreu cedo e ele ficou com a mãe e a irmã. E até esses anos aí ele estava muito bem produzindo, mas produzindo ainda reduzidamente, apenas de acordo com aquilo que ele andava estudando, etc. E tal. O volume 2 são os 10 anos do filósofo livre. Sem risco de exagero, pode-se afirmar que Kurt Paul Jans foi o mais perfeito biógrafo de Nietzsche. Ele vai pegar da primavera de 1879 a dezembro de 1888, o auge da produção de Nietzsche. Essa produção que englobava, entre outras coisas, uma admiração louca por Wagner, e depois essa admiração transforma-se em inimizade por razões que a gente descobre lendo a biografia. E, por último, o volume 3, com os anos de esmorecimento, documentos, fontes e registros. Eu sei que para muitos de vocês pode não interessar esse tipo de assunto, mas para aqueles que estudam ou que querem se manter informados, é muito interessante. Vale a pena a leitura, vale muito a pena. Eu leio e releio, porque para mim livro que só é lido uma vez é livro que você não gostou muito. Um livro que você lê 2, 3, 4 vezes é um livro que vale a pena reler outra vez. Hoje eu venci muito saitica, não é? Como dizia minha sogra. Minha sogra, aquela santa senhora que Deus a tenha, era muito interessante, baiana, ela conseguiu brigar com todas as noras, menos comigo, porque eu ficava bem docinha na frente dela, e quando eu brincava, ela dizia: esta minha nora é toda saitica. Gente, me perdoem a descontração, mas hoje eu amanheci excepcionalmente alegre.
Passei uma semana, 2 semanas terríveis. Quem já teve em UTI sabe quanto é terrível. E quando me libertaram de lá, e com o diagnóstico de que não tinha nada, eu renasci, renovei. Outra autora que eu sou, bom, eu falei Virginia, Philip Roth, Nietzsche, Amos Oz e, inevitavelmente, Agatha Christie. Aí ela vem com um gênero totalmente diferente, mas um gênero que eu ainda não vi nenhuma escritora nova chegar, ou escritor novo dessa área de crimes e que chegasse nem no rastro dela. Então eu li a primeira vez uma autobiografia dela. Aquilo que eu falei a vocês, existem as biografias e autobiografias. Mas o que ela mentiu aqui não está no gibi. Ela escondeu uma porção de coisas. Não é que ela mentiu, ela omitiu. Mas está certo, era o direito dela. Mas eu fui catar onde que tinha uma biografia dela que valesse a pena e encontrei em Janet Morgan uma biografia. E que biografia! Uma delícia de biografia. Maravilhosa. Estamos quase chegando ao final. Eu só tenho mais 2 biografias para mostrar a vocês. E digo, eu até respirei assim mais fundo, porque se os livros dele são complicados, e são, a sua biografia é tarefa hércula. Você tem que se sentar, abrir o livro e esquecer o mundo para não perder o fio da meada. De quem eu estou falando? Eu estou falando de Kafka, Os Anos Decisivos de Rainer Stack, em 2 volumes. Os Anos de Discernimento. Essa é considerada a mais completa, a mais fiel biografia de Franz Kafka. Tenho vários livros dele ali, os principais. O Processo, a Metamorfose, o Castelo, e parei nisso daí. Realmente ainda não consigo gostar de Kafka como ele merece, talvez. A escrita dele e a forma como ele escrevia durante a noite, ele dormia de dia, ele frequentava uma firma, um banco onde ele trabalhava, voltava para casa, almoçava sem trocar uma palavra com ninguém, ia se deitar, dormia até as tantas quantas horas, acordava e ia escrever, ler e principalmente escrever cartas. Ele teve várias paixões, todas inconclusivas. Nenhuma chegou ao ápice. Então, houveram 3 mulheres na vida dele e as cartas, principalmente as cartas a Milena, são muito boas. A carta dele ao pai, com quem ele tinha uma questão que na biografia dele não dá para compreender a razão dessa dissensão dele com o pai.
Não havia razão. O pai tinha uma empresa, e uma empresa grande, e queria muito que ele participasse, mas ele não estava nem aí. Ele não queria saber de nada. Ele queria escrever. E quanto mais escrevia, mais atormentado ficava, porque não gostava de nada que escrevia. Ou gostava demais e achava que os outros desdenhavam. Enfim, as, as perturbações que saem na vida de um homem de letras. E eu resolvi mostrar a vocês, por último, para encerrar com chave de ouro, esse livro, que é a autobiografia de Amos Oz, de Amor e Trevas. Amos Oz foi um dos maiores escritores judeus do seu tempo, depois do seu tempo, e ficará na nossa memória por muito tempo. Ele sempre foi contra o sionismo. Ele sempre foi contra determinadas atitudes de Israel. E foi muito perseguido por causa disso. E foi muito, muito maltratado também por causa da sua posição forte, valente, enfrentando aquilo que muitos se encolhiam para não enfrentar. Então, queridos, queridas, já estamos a 22 minutos, já é hora de dizermos tchau. Até a próxima, se vocês gostarem. Se não gostarem, me digam. Sugiram outra sequência. Eu tenho muitos livros e gostaria de mostrá-los a vocês. Gostaria de mostrá-los em sequência, não apenas um livro de um autor, mas pegar um livro como esse e falar a respeito dele, e mostrar onde marquei, as páginas que marquei, por que marquei, enfim, mas que seja como vocês quiserem, como vocês pedirem, e eu farei com o maior gosto. Tchau e bom domingo.